E aí amanhã esse vídeo vai estar no nosso site. Vocês podem divulgar para quem não conheceu, não conseguiu participar hoje, né? Ao vivo. Perfeito. Deixa eu pôr a speakers view também. Mais uma vez, bem-vindos. Anders Norinder, por favor. Bom, muito boa tarde a todos. Bom, para mim é uma honra de poder apresentar nosso convidado hoje, o Pedro Venceslau, um jornalista político bem conhecido do Estadão, do Rádio Eldorado, que vai nos apresentar um pouco uma visão do que aconteceu na política brasileira, um pouco uma visão que pode acontecer no futuro. Mas, além de tudo, Pedro é um grande amigo meu, tá? É meu parceiro de tênis, e mesmo se eu estou ganhando ultimamente dos jogos, quanto mais ele treina, mais sorte ele tem, tá? Mas agora vamos ouvir Pedro. Por favor, Pedro, nos conta um pouco sua visão aqui. Muito obrigado. Bom, vamos lá, acho que dá para dividir aqui em duas partes, né? Primeiro, uma avaliação do que foi o cenário eleitoral de 2020, que ele já aponta uma tendência para 2021 e para 2022. Olhando um pouco para trás, a gente viu o começo da formação de uma onda conservadora em 2016. Era uma onda que ganhou volume com o movimento pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma onda que ganhou volume também com o sentimento do antipetismo, que veio crescente desde a segunda eleição da presidente Dilma Rousseff, e que na eleição de 2016, ela deu o primeiro sinal quando muitos prefeitos que pregavam a antipolítica foram eleitos. Foi o ano dos outsiders, foi o ano do discurso contra os partidos tradicionais. Foi o ano, por exemplo, da maior derrota da história do PT nas eleições municipais. O PT, Partido dos Trabalhadores, depois de governar o Brasil por quase 20 anos, foi completamente devastado nas urnas em 2016. Dois exemplos clássicos dessa eleição foram em Belo Horizonte, a eleição do Alexandre Calil, ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, que fez uma campanha totalmente renegando a política, e aqui em São Paulo, na capital, a eleição do João Dória, que também recusava o rótulo de político e se dizia um gestor, né? Pois bem, esse movimento veio lá de trás, voltando um pouco ainda, antes de 2016, ele começa, na verdade, em 2013. Muitos cientistas políticos tentam explicar até hoje quando que houve essa mudança de chave no sentimento da população e do eleitorado brasileiro. Em 2013, as pessoas começaram a ir às ruas num movimento que começou na USP, que é um núcleo muito ligado aos grupos de esquerda, que foi um movimento anarquista que pregava a redução da tarifa de ônibus. E aí esse movimento começou a ganhar muito volume em outras capitais também, e esse movimento acabou destampando uma panela que ele foi mudando de perfil até que ele começou a ser substituído. Saíram os anarquistas, saíram esses estudantes que defendiam a redução das passagens de ônibus, e o eleitorado conservador de classe média começou a ocupar as ruas, impulsionado por esse primeiro movimento. Então, a gente costuma dizer que saiu o MPL, que era o movimento do passe livre, que começou na USP, e entrou o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, de matriz liberal, e que começou a pregar o impeachment da Dilma. Logo no final de 2014, depois da eleição que elegeu a Dilma pela segunda vez, já começaram a haver contestações em relação ao governo da Dilma, feitas pelo próprio PSDB e pelo próprio candidato Aécio Neves. Então, 2015 é um ano que já começa tomado pela agenda do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso e nas ruas. E foi o ano também da transição para o governo, depois, em 2016, para o governo Michel Temer. Portanto, em 2016, na eleição municipal anterior, essa marca já foi sentida nas urnas, a antipolítica. Quando a gente chega em 2018, essa onda atinge o ápice da conservador, o ápice da crise da esquerda, e por uma série de erros no campo da esquerda que foram cometidos pelo PT. Na verdade, o PT sempre teve um pensamento hegemonista, sempre se recusou a fazer acordos e alianças que, se não fossem em torno dos seus próprios candidatos. O PT colocou como candidato a presidente da República, sabendo que isso não seria concretizado, o Lula, e forçou essa situação até
o segundo turno. A vitória do Bolsonaro, então, representa o ápice desse movimento de renegação da política, né, e também do antipetismo. Essa insistência do PT em manter uma estratégia hegemonista também tirou o Ciro Gomes do segundo turno. Em 2020, agora chegando a esse ano dessas eleições, né, para enxergar esse capítulo do passado, a gente vê o fim, ou pelo menos o enfraquecimento dessa onda conservadora e da negação da política, né? O próprio prefeito, por exemplo, de Belo Horizonte, que eu tive o prazer de participar do Roda Viva com ele na semana passada, agora já se assume como um político com P maiúsculo, parou de renegar a política. O João Dória também já se assume como um político. Não houve nenhuma vitória significativa de candidatos outsiders nas eleições municipais de 2018, de 2020. Foi uma eleição em que a velha política voltou a ocupar espaço. O eleitorado, apesar do grande número de pessoas que não foram votar, o eleitorado voltou a eleger políticos experientes e partidos tradicionais e partidos que fazem parte principalmente do centro para a direita, mas com um discurso que já não é mais aquele da negação da política. Os principais vencedores da eleição desse ano foram o DEM, o PP e o PSD, né? Os três partidos mais fortes do chamado Centrão. O PT teve um resultado que só não foi pior que 2016, mas foi um resultado muito ruim também para o partido. E o PSDB e o MDB encolheram, mas o PSDB ganhou mais espaço no estado de São Paulo, virou um partido ainda mais paulista. Então, a avaliação geral é que essa eleição de 2020, ela já dá uma sinalização para o que vai ser o debate a partir de 2021 e a eleição de 2022. Um debate que já não se coloca mais nos mesmos termos de antes. Então, é uma eleição que deixou claro que o centro ganhou força, né? Apesar desse centro político ainda não ter conseguido encontrar um eixo para formar uma frente ampla, para construir uma plataforma a partir de 2021. Esse eixo está começando a conversar desde já, muito impulsionado pela eleição do Biden nos Estados Unidos. Esse centro, mesmo antes do segundo turno das eleições municipais, já começou a reunir, a ter algumas conversas entre três players que hoje se colocam: Sérgio Moro, João Dória e Luciano Huck. E como mediador desse trio, como fiador político também desse trio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, no Rio de Janeiro. Foram conversas muito preliminares que aconteceram aqui em São Paulo, na casa do Dória, em Brasília também, no apartamento do Sérgio Moro, mas o grande dilema que fica é saber se algum dos três, em algum momento, abriria mão de ser candidato a presidente. Mas o fato é que já mostra aí a decisão de tentar abrir caminho para a construção do centro, e isso foi fortalecido pelo resultado das urnas em 2020, né? Para o campo da esquerda, 2020 também deixou um recado claro. O Lula deixou de ser aquele fenômeno político que até a eleição de 2018 bastava uma fotografia que ele já colocava o seu candidato no segundo turno. Os candidatos apoiados pelo presidente Lula não obtiveram êxito, assim como os candidatos apoiados pelo Bolsonaro também não. Ou seja, foi um recado claro das urnas que em 2020 foi uma eleição que rejeitou os extremos da política brasileira e o Lula representa um desses extremos. A população aparentemente não quer mais uma eleição em 2018 polarizada entre esses dois campos. Então, o PT sofreu uma derrota especialmente difícil na região Nordeste, onde outro player importante do campo da esquerda conseguiu um feito muito importante, que foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes até tem conversado com o Lula, tem tentado uma reaproximação, mas o projeto dele é completamente descolado do PT e do próprio Lula. O Ciro Gomes formou uma aliança nacional, e foi o único que conseguiu fazer isso no campo da esquerda, entre o seu partido e o PSB. E essa aliança conseguiu formar chapas que foram competitivas e que tiveram ótimos resultados na região Nordeste. Essa aliança venceu em Maceió, essa aliança venceu em Recife, essa aliança venceu em outras capitais nordestinas, essa aliança também teve bons resultados em outras cidades. Aqui em São Paulo, essa aliança operou em torno da candidatura do Márcio França,
que não foi ao segundo turno, mas foi o tempo todo uma candidatura competitiva, e essa aliança desponta como uma força política importante para o campo da esquerda em 2022. Ainda no campo da esquerda, a gente tem também o surgimento do PSOL, como um partido que cada vez mais ocupa o espaço do PT, não só na capital paulista, mas também em outros estados. No Rio de Janeiro, o PSOL já ocupou o lugar do PT há muito tempo. Em Porto Alegre, por exemplo, o PT abriu mão de lançar candidato, apoiou a candidatura da Manuela Dávila, também com apoio do PSOL. Então, o PT perdeu protagonismo nas principais cidades. E o PSOL vem demonstrando que pode ser a força a ocupar esse espaço, porque existe um sentimento muito forte de antipetismo dentro da própria esquerda, né? Dentro do campo da esquerda. Então, nessa formação de alianças, o Ciro Gomes sai muito fortalecido para 2022, e a gente tem agora o nome do Guilherme Boulos, que também surge como um nome nacional, pelo resultado que teve aqui na capital e por já ter o recall da eleição presidencial também de 2018. Então, porém, é uma construção difícil de acontecer, uma frente ampla no campo da esquerda para 2022. Se isso acontecesse, eles teriam muito mais chances de conseguir formar um núcleo unificado para combater o Bolsonaro. Eu tive hoje, por acaso, conversando com o João Amoedo, o ex-presidente do Partido Novo, um pouco sobre essa avaliação que ele faz de cenário. E o que ele diz, e o que ele cobra do partido dele, que teve um excelente resultado na eleição presidencial de 2018, mas foi um fiasco na eleição de 2020, o Partido Novo elegeu só um prefeito, em Joinville, e mais nada. Teve aqui em São Paulo, na capital, uma eleição traumática, em que o candidato a prefeito foi expulso do partido no meio do processo eleitoral, Felipe Sabará. Então, o que ele cobra, né, o João Amoedo, é que o seu partido tome uma posição mais clara e dura de oposição ao governo Bolsonaro. A avaliação do Amoedo é que se o Novo não fizer isso, se outros partidos de centro ou de centro-direita, como o PSDB, por exemplo, não tomarem uma posição clara de antagonizar com o Bolsonaro, quem vai ocupar esse espaço vai ser a esquerda. Então, mais uma vez, de 2021 até 2022, a gente vai ter a consolidação de dois extremos, de dois polos, por conta dessa indecisão dos partidos de centro. Parte dos partidos de centro, né, os partidos mais fisiológicos, estão todos fechados com o Bolsonaro, formam o centrão, PP, PL, Republicanos, PSC, entre outros. Esses partidos já claramente já estão no projeto do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem a caneta. Os outros partidos que tentam construir um projeto de centro ainda têm demonstrado insegurança em assumir um discurso mais duro em oposição ao Bolsonaro. Então, encerrando essa avaliação sobre a eleição municipal de 2020, a gente tem agora esse final de 2020, esses últimos 3 meses depois da eleição, que foram 3 meses absolutamente perdidos no Congresso Nacional. O Congresso, depois da eleição municipal, mergulhou de cabeça na sucessão da eleição da presidência da Câmara. E a decisão do STF causou mais intensidade nesse debate, porque proibiu a reeleição tanto do Rodrigo Maia quanto do Davi Alcolumbre. Então, o Congresso Nacional perdeu a chance de aproveitar essa reta final do ano para, pelo menos, encaminhar de forma concreta as 3 reformas principais que estão na agenda do Congresso Nacional paradas, que são a PEC do Pacto Federativo, a reforma tributária e, principalmente, a reforma administrativa. Esses 3 projetos serão prioridade depois da eleição da Câmara, só em fevereiro do ano que vem. Mas são 3 projetos que já chegam num ano que já vai começar contaminado pela eleição de 2022. Durante esse processo de eleição da sucessão da Câmara dos Deputados, ninguém vai querer mexer nesses vesperos, até porque a eleição vai ser muito disputada, e quem vencer vai precisar do apoio da esquerda. Então, nenhum dos candidatos à presidência da Câmara competitivos, nesse momento, vai abraçar nenhuma dessas 3 agendas que desagrada a oposição. A agenda mais polêmica dessas 3 é o Pacto da Reforma Administrativa, que prevê mudanças e fim de privilégios do setor público, inclusive de estabilidade. Isso vai, esse projeto, essa PEC, ela é baseada em 3 premissas: descentralizar, desindexar e desvincular. Então, não, desculpa, essa é do Pacto Federativo. Então, a reforma administrativa, depois tem também o Pacto Federativo. Já o Pacto Federativo, que tem essas 3 palavras que eu disse como mote,
já ela tem um pouco menos de resistência no Congresso do que tem as outras duas bandeiras, porque ela favorece os estados e municípios. Ela vai dar um poder, em 15 anos, vai repassar 400 bilhões de reais para os estados e municípios. Então, não há uma resistência da oposição tão grande, né? E a reforma tributária, que é considerada a principal de todas as reformas, e a prioridade da equipe do Paulo Guedes, ela também enfrenta muitas resistências, porque é uma reforma que causa desconforto, principalmente no campo da esquerda. É uma reforma que unifica, né, os principais impostos, mas ela também cria problemas para vários setores da economia, então ela acabou fortalecendo muito, ela acabou criando muita celeuma entre lobbies que têm muita força no Congresso Nacional. A ideia é simplificar e reorganizar esse complexo sistema tributário brasileiro. E aí também, esse ano de 2021, então ele já começa politicamente dominado pela agenda da eleição da Câmara e principalmente pela disputa em torno da vacina, né? É uma disputa que está completamente politizada entre o governador João Dória, que até hoje, nesse momento, é o único candidato colocado de fato no jogo contra o Bolsonaro. Então nós temos hoje uma polarização de fato política anunciada já entre o Bolsonaro e o João Dória, e é uma disputa que vai dar muita força política para quem vencer. O presidente Jair Bolsonaro tem lutado com todas as suas forças para evitar que a vacina de São Paulo, produzida entre pelo Instituto Butantan com a China, seja a vacina que adotada por todos os estados brasileiros e seja a vacina que termine essa narrativa como uma grande vencedora. Isso pode impulsionar muito o discurso do Dória. E por isso o Dória tem adotado algumas medidas precipitadas, como, por exemplo, já anunciar o calendário de vacinação antes de ter a vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E também o que levou a ontem a um bate-boca entre o João Dória e o ministro Pazuello da Saúde. Então, 2021 começa com essa agenda política do Congresso Nacional, pela agenda da vacina, que é uma agenda que vai ter desdobramentos políticos importantes, e que pode acabar atrasando todo o procedimento em função dessa disputa. O governo federal se recusou a colocar a vacina de São Paulo no Plano Nacional de Vacinação e vem procurando desesperadamente outras opções sem colocar São Paulo por conta de ser a opção que mais favorece ao governo paulista, né? E, por fim, 2021, o Congresso Nacional deve voltar à normalidade por meio de abril, mais ou menos, depois que já iniciar esse processo de vacinação. Mas, como costuma acontecer no Brasil em momentos críticos, vai ser um ano totalmente dominado pela agenda da sucessão presidencial. Vai ser um ano de costuras políticas, vai ser um ano de articulações muito intensas, e vai ser um ano em que a agenda do Congresso Nacional vai acabar sendo também contaminada pela própria eleição que vai acontecer no ano seguinte. Então, além dessas questões todas, além da dificuldade que a base do governo tem de fazer aprovar as reformas por conta já da perspectiva da eleição, a gente ainda tem outro problema que dificulta essa aprovação dessa agenda de reforma, que vem da própria base bolsonarista. A base bolsonarista vem se articulando para criar uma frente parlamentar, liderada ali pela deputada Bia Kicis, que vai pressionar o governo e o parlamento a destravar a chamada agenda de costumes. Essa é uma agenda que tem muita resistência no Congresso Nacional, mas que mobiliza muito as comissões e que tem um potencial para travar todos os outros debates. E o presidente Jair Bolsonaro, ele dá sinais erráticos sobre qual vai ser a sua prioridade em 2022. Vai ser essa agenda de costumes, que tem ideologia de gênero, seja lá o que isso for, homeschooling, que curiosamente se tornou uma bandeira da extrema-direita brasileira, e o Escola Sem Partido, né? Senta, pode sentar, a mamãe misturou. Alô, acho que está alguém com o microfone aberto. Então é isso. Então, esses são os dois obstáculos. Primeiro, para ser aprovada essa agenda de reformas, o governo precisa enfrentar a contaminação eleitoral e a contaminação da sua própria base. Como eu estava dizendo, o homeschooling, que é considerado uma bandeira da extrema-direita aqui no Brasil, em outros países ela foi adotada. Tem muita gente que defende na área da educação o homeschooling, mas ela acabou sendo ocupada por esse campo
por esse campo da direita. Então, acho que, para uma primeira exposição a isso, aí eu abro aí para a gente começar esse debate. Muito obrigado, Pedro. Super interessante. Parabéns. Muitas informações. Essa visão interessante. Tempo pouco, né? Um curto tempo você falou tudo isso. Acho que vou deixar aberto agora. Eu tenho várias perguntas, mas vou deixar para meus participantes. Estamos em 40 pessoas, então quem quer fazer pergunta pode até clicar naquela mão, pode ligar o microfone. Podemos... a pessoa... Ione foi primeiro, levantou a mão. Por favor, Ione. Parabéns aí pela sua apresentação, muito breve, muito objetivo e muito consistente. Mas tudo que você falou foi sobre uma agenda doméstica. E como é que você vê os acontecimentos internacionais e talvez influências internacionais que venham também a interferir numa agenda doméstica? Pois bem, a eleição do Biden nos Estados Unidos, ela vai forçar uma mudança de rumo da política externa brasileira. E essa mudança encontra muitas resistências no famado campo ideológico do governo. A expectativa geral na política brasileira hoje é que o campo ideológico perca força a partir de 2021. Esse campo ideológico hoje, ele é meio obscuro, quem é que participa dele. A gente sabe do Olavo de Carvalho, que é uma figura que tem muita ascensão sobre outros ministros do governo. A gente sabe que existem os próprios filhos do presidente da República, que têm muita influência sobre o pai. Agora, nunca se viu um Itamaraty tão contaminado por uma agenda ideológica como acontece no governo Jair Bolsonaro. Uma agenda que acaba sendo contraproducente para o país. Então, o primeiro desafio para 2020 é encontrar um ponto de equilíbrio para 2021 do Brasil na relação com a China. O Brasil tinha construído toda a sua estratégia de relações exteriores, imaginando a vitória do Trump em 2020. Então, como isso não aconteceu, o Brasil vai ser forçado a ter uma mudança de rumo. O Brasil já vem enfrentando uma série de ameaças de retaliação do governo chinês em função de declarações desastradas dos filhos do presidente, declarações, inclusive, preconceituosas. Então, o desafio central agora é reconstruir esse campo. O governo não fala numa substituição no Ministério das Relações Exteriores, mas dentro do Itamaraty há um descontentamento muito grande com o atual ministro Ernesto Araújo. Esse ministro, ele representa dentro do Itamaraty tudo aquilo que a tradição da casa sempre rejeitou, né? Um ministro que não pensa de maneira estratégica, que pensa de maneira ideológica, que faz um discurso para agradar o presidente da República. Do ponto de vista mais doméstico aqui da América do Sul, o presidente já deu alguns sinais de diminuir um pouco a resistência, ou pelo menos abaixar o tom bélico da relação com a Argentina. Chegou a se encontrar com o presidente da Argentina, foi ter uma primeira reunião. Houve também uma vitória importante da esquerda que o Brasil vai ter que engolir na Bolívia e na Venezuela. Então, houve uma mudança completa dos ventos aqui na América Latina. Assim como houve uma mudança nos ventos no Brasil, no discurso mais doméstico, houve também uma mudança no campo de vista das relações internacionais. Portanto, o Brasil vai ter que se adequar a isso, embora haja uma resistência muito grande do próprio presidente da República. É uma questão que ainda está em aberto, há uma pressão muito grande no campo do empresarial, da Fiesp. A Fiesp hoje é aliada do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas a Fiesp vive uma disputa interna muito intensa pela primeira vez em muitos anos sobre quem vai assumir a presidência depois do Paulo Scaff. E uma das questões que alimenta hoje, essa que é a federação mais importante da indústria do Brasil, hoje é justamente o alinhamento do Paulo Scaff com o presidente Jair Bolsonaro e as posições que ele tem na questão das relações internacionais. Então, esse é um desafio, né, de encontrar um meio termo nessas relações e encontrar um eixo, né, que aparentemente esse eixo não está sendo colocado pelo chefe do executivo. Obrigado, Pedro. Quer uma água aí? Não, obrigado, eu tenho aqui. Valeu. Marcelo, por favor. Pode ligar o microfone. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo.
Não, então, você falou, Pedro, dessa nova, pelo que você falou, parece que o Brasil é um país que é muito movido por normas, ideologias, né? Você fala de como chegou essa coisa de antipolítica, né, do Dória e de outros candidatos, e é uma coisa que você pode ver no resto do mundo também, né, com a eleição do Trump e com o Brexit na Inglaterra e tudo. E agora você também fala dessa nova norma que surge aí também, que é outra norma que você vê em outros lugares do mundo, como, por exemplo, a eleição do Biden, que é um cara do famoso establishment, né? Então, em relação à eleição de 2022, você fala de alguns candidatos, potenciais candidatos, e não seria assim essa não seria uma eleição onde candidatos mais do establishment, como, por exemplo, o Jacques Wagner, lá da Bahia, o Ronaldo Caiado, lá em Goiás, esses caras também vêm como nomes fortes na próxima eleição, né? Que são membros dessa nova norma que chega, que é a norma que precisa de homens públicos, aqueles tradicionais estadistas que já foram governadores, essas coisas assim. Como você vê esses nomes aí que eu acabei de citar? São nomes que são colocados hoje de forma lateral. O universo político hoje ele procura um Biden brasileiro. Quem teria o perfil desse Biden? Né? Um candidato moderado, dentro do Partido Democrata, era um candidato mais de centro, o candidato que representava o campo mais à esquerda não teve a menor chance contra ele na disputa interna das primárias norte-americanas, e era um candidato que representava justamente o ponto de equilíbrio contra um adversário que pregava radicalização, que pregava um discurso da antipolítica e que pregava uma polarização que não cabia mais naquele momento. Esse resultado da eleição americana influenciou muito a cabeça dos políticos aqui no Brasil. Então, a procura é por um candidato de centro que tenha musculatura política e, ao mesmo tempo, tenha um partido que tenha estrutura, capilaridade e dinheiro para entrar na disputa eleitoral e que atraia um arco de alianças que possa fazer frente ao arco de alianças que deve caminhar com Jair Bolsonaro. Já está dado, aparentemente, nesse momento, a não ser que haja uma grande mudança de vento em 2021, que o Bolsonaro vai ter com ele pelo menos 7 ou 8 partidos importantes que representam o chamado centrão mais fisiológico. Ele ainda não decidiu se ele vai se filiar ao partido que está em fase de criação, que é a Aliança pelo Brasil, ou se vai se filiar a um outro partido que já existe do centrão, que é o mais provável. Um dos partidos que está sendo sanitizado para a espera do Bolsonaro, por exemplo, é o PTB do Roberto Jefferson. Mas isso significa que o candidato do governo, Bolsonaro, já vai entrar na disputa, provavelmente, com maior tempo de televisão, com mais recursos financeiros do fundo eleitoral e com uma estrutura de capilaridade de diretórios, por exemplo, pelo Brasil afora, prefeituras e vereadores, muito grande. Portanto, o candidato que for representar, se esse candidato existir, se houver um consenso, o campo do centro, ele precisa ser um candidato mais nacional, né? O Marconi Perillo, o governador, por exemplo, da Bahia, Jacques Wagner, hoje ele é apontado como um nome do PT, se o Lula realmente, eles não insistirem nessa estratégia do Lula. Mas é um candidato que não agrega muito fora do PT. É difícil o PT encontrar um candidato que tenha a cabeça de chapa e conseguir agregar aliados, porque a esquerda já está saturada dessa estratégia hegemonista do PT. O nome hoje que desponta com mais força política é o do governador de São Paulo, João Dória. Porque sempre o governador de São Paulo é um candidato natural à eleição presidencial. João Dória já está se movimentando politicamente, se apresentando como líder dos governadores e pode ter uma grande plataforma, uma grande vitrine, que é a questão da vacina feita pelo Instituto Butantan. O João Dória já tem uma pré-aliança costurada com o DEM, cujo laboratório foi a eleição aqui em São Paulo que elegeu Bruno Covas. O acordo que ele já tem costurado com o DEM prevê, inclusive, que o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, assuma o governo e, pela primeira vez, o PSDB abra mão de disputar o Palácio dos Bandeirantes em mais de 20 anos, 30 anos. Então, seria já uma aliança que parte com 2 partidos fortes. Essa aliança já tem praticamente fechada um acordo com partidos como Cidadania, como o Partido Verde, por exemplo, e outros partidos que giram na órbita política do governador João Dória.
Então, ele é hoje, até por ter uma máquina na mão, o player com mais condições de construir uma candidatura presidencial concreta. Os outros dois nomes que vinham surgindo nesse campo, um é o Sérgio Moro, que ao entrar de cabeça no universo dos negócios particulares, a assumir contas polêmicas, ele se afastou um pouco desse projeto. O Luciano Huck, ele sempre se apresenta como candidato a presidente, mas a impressão que se tem é que isso é muito mais uma ego trip do que um projeto de poder de verdade. Na hora H, ele sempre desiste, porque ele percebe que ele vai ter que colocar uma carreira em risco dele e da mulher, mas ele faz questão sempre de ser um player, de se colocar como candidato a presidente da República. E eu acho que, a minha avaliação é que o nome do Luciano Huck enfrentaria muitas resistências, justamente porque o perfil do político eleitor precisa é justamente um político, não alguém que está experimentando a política pela primeira vez para ver no que dá, como é o caso do Luciano Huck. O Rodrigo Maia não se coloca, não tem essa pretensão de disputar a presidência da República, mas tem dito que vai ajudar a buscar um nome para representar esse campo. Porque se esse campo sair fraturado, vai acabar novamente tendo uma disputa entre os extremos, né? Um nome que surgiu, curiosamente, nos últimos dias, na Bolsa de Apostas da Política Nacional, foi o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é do PSD, né, o partido de Gilberto Kassab. O Calil é um político que se mostrou muito interessante, que ele foi eleito com o discurso da antipolítica, mas governou com todos os partidos, da extrema-direita à extrema-esquerda, da direita, PSOL, PT, PSDB, todo mundo faz parte do governo do Calil. Ele já está no segundo mandato, foi eleito com mais de 60% dos votos, um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, que é Belo Horizonte. Então já começaram a especular, por exemplo, uma chapa interessante, que seria Jacques Wagner, presidente, Calil, vice, Nordeste e Minas Gerais, né? Mas eu acho também que essa eleição deu uma outra sinalização que vai marcar a sucessão de 2022, né? Essa foi uma eleição das pautas identitárias. Então, vai se procurar muito em 2022 uma candidata mulher, ou na cabeça de chapa ou como candidata a vice. Não há hoje um nome que desponte, uma candidata mulher que desponte com força política. A candidata natural sempre foi a Marina Silva, mas ela diminuiu muito de tamanho político depois da eleição de 2018 e desapareceu no debate nacional. Ninguém sabe por onde a Marina anda e o que ela anda pensando. E a Marina é vista como uma política que aparece só em época de eleição. Então, há uma procura muito grande em torno desse nome. Aqui em São Paulo, o governador João Dória já vem construindo uma alternativa, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, que vem tendo muito protagonismo nas agendas do governo, nas agendas do Coronavac, e ela vem sendo preparada para ser a sucessora do João Dória. Nesse caso, o PSTB resista à ideia de apoiar a candidatura do Rodrigo Garcia à presidência da República. Então, esse é um cenário mais ou menos que vai se construindo. Não existem outros nomes naturais para disputar a presidência de 2022, além desses, é claro, do Ciro Gomes. O Ciro Gomes já é candidato à presidência em 2022. No campo da esquerda, me parece que é um nome mais forte, até por essa aliança que ele fez com o PSB. E o Ciro Gomes é um candidato que transita melhor do centro para a direita. Tanto é que em 2018 ele quase fechou em torno dele uma aliança com todos os partidos do Centrão, que no final apoiaram Geraldo Alckmin, que teve menos de 5% dos votos. E se o Ciro Gomes tivesse fechado essa aliança com esses partidos do centro em 2022, talvez a história teria sido outra. Ele teria tido maior tempo de televisão, teria tido mais dinheiro e teria tido mais capilaridade. Acabou que o Geraldo Alckmin teve um Boeing para disputar a eleição de 2018, tinha quase um terço do tempo de televisão, não adiantou nada, teve o pior resultado da história do PSTB. Então, a procura é por um candidato que seja um estadista, né? Que tenha um discurso acima dos partidos, mas que seja parte do sistema partidário, que seja parte da engrenagem, que tenha conhecimento de como funciona o estabelecimento político e, principalmente, seja aceito pelo mercado financeiro. E esse nome ainda não está colocado. Tem um pretendente só, que é o João Dória. Obrigado, Pedro. Pergunta do Renato Pacheco. Pedro, muito obrigado pela excelente exposição. Voltando um pouco à questão do João Dória, caso ele decidisse por seguir uma candidatura presidencial,
qual seria o partido que ele usaria como plataforma para esse processo eleitoral? E o fato de ele estar numa empresa do setor privado, sobretudo americana, seria talvez uma estratégia para iniciar uma candidatura mais tardia, porque quem começa mais tarde se desgasta menos, ou seria talvez, enfim, uma estratégia para assumir uma vice-presidência, talvez do Dória, de algum outro partido que lhe oferecesse isso, tendo em vista que, como vice-presidente, ele não é demissível, né? Diferente de um ministro, como foi demissível ou se demitiu, como vice-presidente tem um mandato popular e estaria melhorando um pouco, enfim, o contato dele no sistema partidário por 4 anos antes de tentar, enfim, o próximo passo seria a cadeira presidencial. Como é que você avalia isso? Obrigado. Você falando do Sérgio Moro, né? O ministro Sérgio Moro, ele fez uma opção pela carreira, depois de ver frustrada a tentativa, o sonho dele era ser ministro do Supremo. Foi por isso que ele aceitou ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Depois que isso não aconteceu, depois que ele rompeu com o presidente Jair Bolsonaro, ele ficou um tempo em quarentena e agora está trabalhando no setor privado com empresas que têm contratos que podem comprometer um futuro projeto presidencial dele. Mas isso tudo é reversível. Ainda há tempo de construir uma narrativa que justifique essa opção dele por ganhar dinheiro nesse momento. Agora, por outro lado, se ele tivesse um projeto de poder concreto, ele teria optado por outro caminho para poder pagar a sua subsistência, para poder pagar as suas contas, e ele poderia, por exemplo, fazer palestras, ele poderia ter fazer consultorias na área jurídica, sem criar um futuro constrangimento numa eleição presidencial. Então, me parece uma sinalização de que ele não está tão convicto assim, de que deseja ser presidente da República. Opções de partidos para ele disputar a presidência não faltam. Ele já recebeu o convite formal, por exemplo, do Podemos, né? Que disputou a eleição presidencial de 2018. É um partido que tem um discurso lavajatista muito forte e que não pensaria 2 vezes em lançar o Sérgio Moro. Mas tem também o Cidadania. O Cidadania, o partido do Roberto Freire, que lá no passado foi o PCB, depois ele virou PPS, agora chama Cidadania, é o partido dos grupos de renovação política. É um partido que tem um discurso moderno, que prega uma nova política, mas que também tem todas as estruturas da velha política. Esse é hoje o partido do Luciano Huck, né? É o partido com o qual o Luciano Huck dialoga, e se ele tivesse sido candidato em 2018, teria sido pelo Cidadania. Mas é um partido menor, né? E existem, eu duvido muito que o Sérgio Moro se arriscaria a disputar a presidência por um partido mais radical, com uma proposta mais de direita, como, por exemplo, Patriotas, né? Agora, ser candidato à vice-presidência da República é algo que não me parece que o projeto do Moro comporta, né? Ele tem um tamanho muito maior do que isso. E também seria correr um risco muito grande para um cargo que não contemplaria completamente ele, né? Então, dito isso, ele não se assume, em nenhum momento se assumiu, pelo contrário, tem dado sinais opostos que pode disputar a presidência da República. Faltou dizer um outro nome aqui, que é o do João Amoedo, né, com quem eu conversei hoje. O João Amoedo ele deixou a direção do Novo, a presidência do Novo, até de forma surpreendente, no ano passado, mas até pensando porque o Novo tem dentro do seu estatuto, ele prevê que o seu dirigente partidário não pode ser candidato a presidente. Então, é muito provável que ele faça uma nova tentativa de disputar a presidência em 2022. Se não fosse a facada do Bolsonaro, se não fosse todo esse processo conturbado de eleição de 2018, o João Amoedo poderia ter sido uma grande surpresa daquela eleição. Ele teve um desempenho muito melhor do que, por exemplo, a Marina Silva, do que o Henrique Meirelles, que gastou muito dinheiro do próprio bolso, disputou por um partido grande. Ele teve mais votos do que o Álvaro Dias e chegou muito perto dos votos do próprio Geraldo Alckmin. Então, ele foi uma grande surpresa. Em 2020, o Novo enfrentou um fiasco, né, eleitoral, mas é uma eleição municipal, delimitada como eleição municipal. O Novo tem um discurso que agrada muito ao eleitorado, que é o de não usar recursos públicos, não usar verba de gabinete, não usar fundo partidário. Agora, o Novo ainda não encontrou um formato de discurso de oposição, é por isso que o Amoedo vem forçando a mão para ocupar esse espaço de candidato da direita, liberal nos costumes, conservadora na economia, nessa eleição presidencial.
E, por fim, o Sérgio Moro, ele dá sinais dúbios, né? Porque se por um lado ele parte para a iniciativa privada, por outro ele mantém conversas políticas sobre a criação de um campo. Então, a gente ainda não sabe direito para onde esses dois vão apontar. E aí tem uma quarta figura que vem tentando construir uma frente ampla também, que é a Marta Suplicy. Ela tem um grupo chamado Frente Ampla, ela vem tentando também construir uma narrativa e ela já juntou muita gente importante, que são os desgarrados dos partidos de todos os campos do espectro. Então, ela tem o Eduardo Jorge, do PV, tem gente da Rede, tem gente do ex-petistas, ex-MDBistas. Ela saiu do partido dela com a Solidariedade, mas também pode surgir como esse nome, né? Muito obrigado. Pedro, uma perguntinha aqui, Sérgio Quiroga. Minha pergunta tem a ver com o âmbito da política internacional. Vamos lá, nosso relacionamento com a China, a balança comercial chega a ter em torno de 70% do upside do superávit lá seria do comércio com a China. E aí tem as frequências do 5G, que vamos lá, eu li alguma coisa durante o fim de semana, o presidente Bolsonaro proibiu os ministros dele de conversarem com o embaixador da China. Na coluna do Lauro Jardim estava aquilo lá. É um negócio que, claro, que se proibirem empresas chinesas, como estão proibindo em tanto lugar do mundo, aí o Brasil tá arriscando alguma coisa da balança comercial. Ou seja, pela minha vida passada, eu adoraria que proibissem, e hoje eu posso falar livremente, né? Eu adoraria que proibissem, porque as empresas chinesas vieram e fizeram muita devastação nesse setor, né? Mas existem riscos, né? Por um lado ou por outro, né? E você deve ter acompanhado que os Estados Unidos estão totalmente bloqueados. A própria China bloqueia fornecedor europeu. E o Brasil deve entrar, até agora não entrou em jogo nenhum desses, né? Mas aparentemente agora vai entrar. Você tem alguma opinião sobre o assunto em termos da política externa, em termos do... Porque na hora que o agro, de repente, bloqueou o chinês na tecnologia, aí o agro, nos bloquearam lá, eles vão lá e vão bater no Bolsonaro, ele vai ficar numa saia justa, não sei. Seria, se seguir, a Suécia, por exemplo, bloqueou o chinês e agora eles estão meio que... A Finlândia acabou de chegar aqui, que estão bloqueando. A Inglaterra bloqueou e deu 7 anos para eles tirarem a tecnologia chinesa lá. Você tem opinião sobre isso? Eu acho que teve... Primeiro o seguinte, a vitória do Biden, ela muda completamente o patamar dessa discussão, né? Porque o governo brasileiro estava seguindo cegamente a orientação do governo americano. E o governo americano vinha pressionando o Brasil de forma muito intensa a rejeitar a tecnologia chinesa no 5G. O problema é que a tecnologia chinesa do 5G é a mais avançada e o Brasil perderia muita competitividade, entraria muito atrasado no universo do 5G se não fechasse com os chineses. Não existe comparação, né? Então, há uma pressão enorme para que o Brasil reveja esses seus preconceitos que eles têm em relação à China, especialmente na questão da tecnologia. Então, esse é um dos pontos que entram nessa mudança de paradigma do governo brasileiro na relação com a China, com a vitória do Biden, e nesse momento também de um ano que precede um ano eleitoral. O governo Bolsonaro já tem dado alguns sinais de retroceder em vários pontos do seu discurso. Ele começou com um discurso muito virulento contra a China, o próprio presidente já vem feito um discurso mais ameno, embora os seus filhos ainda venham criando uma série de constrangimentos para o Brasil no que se refere à relação com a China, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Agora, essa é uma discussão que
o mercado espera que seja mais técnica do que política a partir do ano que vem, assim como as relações de outros pontos da balança comercial do Brasil com a China, né? O Brasil tem muito mais a perder entrando em rota de colisão com a China do que a China em relação ao Brasil. Agora, essa verborragia brasileira, ela vem principalmente por parte dos filhos do presidente, de algumas lideranças bolsonaristas, e um pouco menos por parte do próprio presidente, ela pode gerar retaliações, porque a China tem demonstrado que está perdendo a paciência com o Brasil. E pode chegar em determinado momento que eles tomem decisões de romper e de procurar outros parceiros comerciais e deixar o Brasil. Porque nunca se viu uma falta de respeito tão grande na diplomacia com outros países como no governo Bolsonaro. O Itamaraty é conhecido como uma instituição dos punhos de renda, onde se toma muito cuidado com as tradições, né, com a maneira como se dialoga, com as palavras, principalmente. E o governo Bolsonaro é um elefante numa loja de cristal, principalmente na questão das relações internacionais. Então, ele acaba criando uma série de obstáculos que ele mesmo vai ter que administrar. E a questão do 5G é uma dessas, né? A questão do agro também. Há, por exemplo, um descompasso muito grande entre o Ministério da Agricultura, a Tereza Cristina, e o Ministério do Meio Ambiente, né? Porque o que o Ministério do Meio Ambiente faz prejudica o Ministério da Agricultura, porque cria obstáculos, inclusive, para a marca dos produtos brasileiros, do agro no exterior. E aí, nisso, entra novamente a China, né, como consumidora do Brasil. E agora, com a questão da vacina, esse vai ser o primeiro round, né? Porque o Brasil, São Paulo, está prestes de fechar um acordo com a China, que seria um exemplo para o mundo, e que seria que ia vacinar o maior número de pessoas do planeta, uma vacina de origem chinesa. E o governo Bolsonaro, nesse aspecto, nesse fronte, continua atuando de maneira absolutamente ideológica, de combate, o mesmo discurso do Trump, de combate à vacina chinesa, como se aquilo fosse tudo uma grande conspiração. Então, esse discurso da grande conspiração ainda permeia muito o debate oficial da diplomacia brasileira. Ainda se escuta muito o Olavo de Carvalho, que é uma pessoa completamente desqualificada para fazer qualquer debate sobre relações internacionais, né? Então, o Itamaraty está longe de ter os seus melhores quadros hoje na linha de frente do debate sobre comércio exterior, por exemplo. O Brasil tem, na sua diplomacia, começando pelo chanceler, mas passando por todos os principais embaixadores, gente que foi nomeada com a cabeça ideológica. E essa cabeça ideológica, ela não pensa de forma pragmática. E isso vai prejudicar muito o Brasil nas relações internacionais. Obrigado, Pedro. Tem uma pergunta da Alexandra. Oi, vamos lá então. Tudo bem, Pedro? Tudo. Bom, na verdade, lá no comecinho do seu papo, você falou sobre o tal almoço que teve na casa do Dória e com o Sérgio Moro, o Luciano Huck e o Rodrigo Maia, né? Mas eu vi uma entrevista do Maia logo depois dessa matéria, dizendo que ele jamais se uniria ao Sérgio Moro porque ele não se uniria a alguém de extrema-direita. Ele acha que o Sérgio Moro é um cara de extrema-direita, negou veementemente qualquer tipo de aliança, tanto com ele quanto com o Luciano Huck, mas ele não disse nada em relação ao Dória. O que você tem a dizer sobre isso? Tiveram algumas idas e vindas, né? O Rodrigo Maia chegou a dizer que o Luciano Huck poderia ser um representante desse campo, causou um constrangimento com o Dória, depois ele acabou vindo até São Paulo para almoçar com o Dória, para melhorar essa relação com o governador. E como eu disse ali, foram conversas muito preliminares, são conversas que estão muito mais no campo do simbolismo do que na prática, né? Eles quiseram demonstrar ali que existe uma intenção de criar um campo de centro para disputar a presidência em 2022. De fato, o nome do Sérgio Moro, ele encontra muita resistência na classe política, principalmente no Congresso Nacional, por conta da Lava Jato, que ela detonou muitos políticos em função da prática do Caixa 2, que era uma coisa que estava institucionalizada no Brasil.
Eu, particularmente, avalio que nem o Sérgio Moro, nem o Luciano Huck são nomes para valer para disputar a presidência em 2022. Mas são nomes importantes para a alavancagem desse debate, né? São nomes importantes para mostrar que, para o mundo da política e principalmente para o mercado financeiro, que existe uma intenção de buscar uma saída. Porque o que todo mundo quer evitar em 2022 é uma nova polarização, né, entre os extremos. Esse foi o discurso, por exemplo, do prefeito Bruno Covas, aqui em São Paulo, que foi um discurso bem sucedido, que a primeira fala dele foi essa, né, que vamos vencer os extremos, né? Então, como eu disse ali, o governador João Dória, por enquanto, é o único que se coloca como candidato. Quem conhece o João Dória, eu conheço ele muito bem, desde quando ele era presidente do LIDE, do Grupo de Líderes Empresariais. Ele é um político que costuma se jogar sem rede de proteção. Quando ele disputou o governo de São Paulo, houve uma manobra dentro do próprio PSDB para que ele ficasse sem mandato e sem a garantia de ser o candidato a governador, porque ele teve que disputar prévias. Mesmo assim, ele foi, deixou a prefeitura, perdeu qualquer estrutura que ele tinha, ganhou as prévias, ganhou a eleição, ganhou as prévias, depois ganhou a eleição para governador por muito pouco. Então, na verdade, o Dória sempre se movimentou para ser presidente da República. Ele tem um projeto de poder, claro. Quando ele foi eleito prefeito, ele já pensava nisso. Quando ele, no primeiro ano de mandato dele para prefeito, ele já viajou o Brasil e o mundo, nacionalizando o seu nome, construindo uma ideia de ser candidato a presidente da República em 2018. Esse era o projeto dele. Eu viajei muito com Dória em 2017 e depois em 2018. Eu lembro que uma vez ele foi para Paris, ele tem esse hábito de fazer essas missões internacionais. E lá em Paris ele me deu uma entrevista dizendo que se o PSDB não quisesse que ele fosse candidato, que ele podia ser candidato pelo DEM. E o DEM, naquele momento, vinha dando sinais de que toparia essa empreitada dele ser o candidato a presidente. Só depois que ele percebeu que não havia mais como viabilizar esse projeto, que ele saiu candidato a governador. E desde o primeiro dia que ele é governador de São Paulo, ele já vem mantendo uma agenda de conversas, de costuras, de articulação para ser candidato a presidente da República. E é um candidato obstinado, é um político obstinado. É um político que tem ótimo trânsito no mercado, no mundo empresarial, até pelo próprio LIDE, que ele liderou. Tudo bem que são políticos, são empresários com perfis diferentes, né? O pessoal do LIDE não tem nada a ver com o pessoal... tem um perfil diferente dos empresários da Fiesp. São perfis diferentes, mas que são pessoas que têm muito dinheiro para investir numa candidatura presidencial. Então, nesse aspecto, o Dória também modificou o discurso que ele tinha. Ele foi eleito basicamente na base do antipetismo em duas eleições, em 2016 e 2018. Era anti-PT, anti-esquerda, minha bandeira não será vermelha, e etc. Aquele momento, aquele discurso era necessário para eleger um político com o perfil dele. Hoje ele já não tem mais esse discurso, hoje ele já se apresenta como um conciliador. A última entrevista que eu fiz com ele foi surpreendente porque ele disse que era preciso montar uma frente ampla com a centro-esquerda. Embora ele não tenha falado em nomes, ele já começa a falar na esquerda não mais como um bicho-papão tóxico, mas como uma força política que precisa ser trazida para o debate, para a construção de uma opção de centro, né? O fato é que ele não vai abrir mão de ser candidato a presidente da República. O projeto é dele. Quem quiser que venha com ele. E como os partidos que compõem esse arco de alianças do Dória hoje, e que isso passa pela eleição da Câmara, são partidos pragmáticos, eles vão avaliar lá na frente se ele e por enquanto ele é o candidato mais competitivo para representar esse campo. A primeira prova, o primeiro teste vai ser a eleição da presidência da Câmara. Eles vão escolher um nome em conjunto e vão tentar formar uma aliança, porque essa vai ser uma importante vitória para quem for disputar a presidência da República. Porque o presidente da Câmara ele pode obstruir ou pode liberar a agenda do Congresso Nacional, além de ter um poder extraordinário de influenciar na política nacional. O nome que vem surgindo para ocupar esse espaço é o do deputado Baleia Rossi, do MDB. A aliança do MDB com o PSDB do Dória e com o DEM já é muito sólida, muito bem construída, tem alicerces muito fortes. E isso ficou claro nas eleições municipais.
Então, o Rodrigo Maia, por exemplo, ele vê no Dória um porto seguro, ele vê no Dória um candidato, mas não vê um candidato no Luciano Huck, não vê um candidato no Sérgio Moro, né? Outro aspecto que o Dória vai ter que enfrentar, se ele quiser ser o candidato a presidente da República, é interno, porque o Dória vinha propondo uma mudança radical nos paradigmas do PSDB, acabar com aquele discurso da social-democracia que originou o partido, dar uma guinada mais à direita, mudar até o nome do partido e, eventualmente, tirar o Tucano como símbolo. O Bruno Covas, quando ele ascende como seu mandato para chamar de seu, né, de prefeito, ele se torna também uma figura nacional do partido que impulsiona o projeto presidencial do Dória, mas também impõe limites a ele, né? Muito obrigada. Vamos para a segunda pergunta. Eu tinha curiosidade de saber a rejeição do Dória. Que o Dória é muito forte em São Paulo, mas fora de São Paulo ele tem pouca expressão política e tem uma rejeição muito grande em São Paulo. Como é que o senhor analisa isso? Bom, o principal foco de rejeição do Dória, e isso vai perseguir ele para sempre, é o fato de ter deixado a prefeitura no começo do mandato. O José Serra teve a mesma experiência que ele. Conseguiu se eleger governador, apesar da rejeição na capital, mas depois perdeu a eleição para presidente. Isso é apontado por muitos especialistas como o maior obstáculo do Dória, que é a rejeição na própria capital. Ele perdeu a eleição na capital para governador em 2018, perdeu para o Márcio França. E na eleição municipal, ele foi usado como um ativo de ataque contra o Bruno Covas. O Bruno Covas escondeu o João Dória no todo horário eleitoral e escondeu ele nos eventos partidários e, no final das contas, acabou vencendo, apesar do João Dória. Ele não tem uma rejeição tão grande assim no resto do Brasil. Na verdade, ele não é tão conhecido assim nacionalmente. Isso é reversível. Quando você tem estrutura, quando você tem dinheiro, e principalmente quando você tem um partido capilarizado, e é o caso do PSDB, né? Além disso, o João Dória tem o seu próprio jatinho. Então, eu acredito que 2021 vai ser um ano que ele vai ficar pouco em São Paulo. Ele vai fazer muita agenda no Nordeste, no Sul, vai visitar Mato Grosso, Goiás, a região do agronegócio, para tentar nacionalizar o seu nome. E aí que entra a questão da vacina, né? É por isso que toda a discussão política nacional hoje está centrada nessa discussão da vacina do Coronavac. Existe até uma irritação por parte de alguns secretários de Estado da Saúde, que formam parte daquele fórum, de alguns governadores, de que o Dória estaria atropelando o debate justamente para se cacifar, né? Que ele teria atropelado etapas. Existe uma ansiedade muito grande no Palácio dos Bandeirantes em relação a isso, porque a vacina, se for a vacina de São Paulo, ele vai se apresentar como o governador que patrocinou politicamente a vacina que salvou os brasileiros. Então, todo candidato ele precisa de um carro-chefe, de uma vitrine. E essa seria a sua vitrine nacional. Além disso, o João Dória promoveu aqui em São Paulo o maior ajuste fiscal que um governador já fez no Brasil em todos os tempos. Isso daí é algo que foi por muito pouco. Ele teve muitas resistências, mas ele conseguiu tirar privilégios do poder dos funcionários públicos aqui em São Paulo, ele que acabou com autarquias, enfim. Esse é um outro produto, vamos dizer assim, político que ele tem para apresentar nas eleições, principalmente para o mercado financeiro, que é o compromisso que ele tem com a austeridade fiscal e com as reformas, com as privatizações, que é uma bandeira que ele sempre defendeu. E, por outro lado, ele está modulando um pouco o discurso dele mais ideológico, né? Vem se mostrando mais aberto a questões das minorias, mais a questões das mulheres, a questões, por exemplo, do universo do negro, afrodescendente, e rejeitando essa pauta mais conservadora do Escola Sem Partido, para se tornar mais palatável para esse eleitor, que tem o perfil do eleitor do Novo também, né? Que é liberal nos costumes, mas é conservador na economia. Então, acho que esses são os principais desafios para o João Dória construir essa candidatura. Ser conhecido nacionalmente é algo que depende de dinheiro, capilaridade, e dinheiro ele tem. Ele tem uma estratégia consolidada nas redes sociais, ao contrário disso de muitos dos seus adversários. Ele se fez, inclusive, nas redes sociais, ele ficou famoso
nesse ambiente que está meio tóxico hoje, mas ele tem muito mais seguidores do que outros pretendentes à presidência da República, e ele precisa só ativar essa rede também e criar essa narrativa para conseguir se consolidar. Ele tem, a família dele é do Nordeste, é da Bahia, ele tem, né, o pai dele foi deputado federal pela Bahia, foi exilado político, então ele também tem esse ativo que é importante para um candidato de São Paulo, que é conseguir seduzir um pouco o eleitorado do Nordeste. Obrigado. E tem um aspecto também, só para complementar, que é para onde vai o Bolsonaro, né? É importante isso para saber o tamanho que ele vai ter. Tem 3 partidos hoje, tem 4 opções que o Bolsonaro tem na mesa. O Republicanos, que é um partido ligado à Rede Record, que hoje já apoia abertamente o Bolsonaro. O Progressistas, que é um partido de centro, e que também tem muitos deputados, uma bancada grande, portanto, muito dinheiro e muito fundo partidário. E o PTB do Roberto Jefferson. Os 3 partidos têm algo que incomoda muito a base mais radical bolsonarista. São partidos que têm muitos integrantes envolvidos com casos de corrupção, foram presos na Lava Jato. Tem o PTB, por exemplo, tem o Roberto Jefferson, que também que é um ex-detento. Mas o Bolsonaro tem se mostrado mais pragmático nesse debate. Ele já não tem mais preconceitos contra políticos tradicionais ou que se envolveram em denúncias. Ele vem, inclusive, atuando na mais velha política para ganhar a eleição na Câmara, né? Ele vem distribuindo cargos e recursos para eleger o Arthur Lira como seu presidente da Câmara. Então, esse pragmatismo do Bolsonaro é algo importante para ser levado em conta, né, para a próxima eleição. Ele deixou de ser aquele representante da antipolítica. E ainda é o principal representante do antipetismo. Aliás, o antipetismo, para finalizar, é um fator que ainda vai ser decisivo em 2022. Né? O PT ainda causa muita repulsa, inclusive no campo da esquerda. Então, e nesse aspecto, o Dória tem uma história para contar de antipetismo. Né? Ele derrotou o PT 2 vezes, né, nas eleições aqui em São Paulo. Uma pergunta aqui, Zorana aqui. A gente está falando muito sobre ideologia, posicionamento, antipetismo, antibolsonarismo e tudo isso aí. Quanto que você acha que parte ideológica vai influenciar nas eleições versus parte financeira e parte econômica? Porque, no final da conta, o que está doendo é o bolso, né? Se não tem dinheiro, tanto faz ideologia, né? Exatamente. Por isso que, como eu disse no começo da apresentação, essa foi uma eleição que deu uma sinalização clara da perda da força desse discurso mais ideológico, virulento, né? Esse discurso mais de negação da política, ele é um discurso ideológico, né? O Bolsonaro foi eleito em 2018 sem fazer nenhuma proposta, sem participar de nenhum debate. Ele foi eleito no quarto do Einstein. E era um candidato que ele tinha uma única proposta, acabar com o PT. Mas naquele momento era aquilo que o eleitorado queria. Aparentemente, o PT não tem mais a força e o Lula não tem mais o protagonismo que tinha. Então, diminui um pouco essa força desse debate ideológico antipetista para 2022. É aí que cresce essa história da procura de um Biden brasileiro, né? A procura de um candidato que esteja acima dos extremos. Foi por isso que o João Dória, por exemplo, começou a modular o discurso, porque sentiu, e ele é um animal político, que o eleitorado brasileiro voltou a acreditar na política, voltou a acreditar nos políticos com experiência e levou um susto muito grande com o Bolsonaro e hoje rejeita esse discurso mais ideológico. Os bolsonaristas não fizeram nada nessa eleição presidencial, não elegeram praticamente ninguém. Aqui em São Paulo, por exemplo, eles não fizeram nenhum vereador. O Bolsonaro elegeu pouquíssimos candidatos a prefeito. E esse núcleo mais radical do bolsonarismo foi completamente rejeitado, não só pelos eleitores, mas pela classe política. Mas eles ainda têm uma influência muito grande no governo, na formação das ideias do Bolsonaro. O Bolsonaro não é um candidato com preparo intelectual, que costume ler, que tem uma formação acadêmica, nem nada disso. E o Bolsonaro se dividia mais entre a ala ideológica e a ala pragmática. Hoje ele está ouvindo mais a ala pragmática. Nós sentimos que há um isolamento cada vez maior da ala ideológica do governo, né? O que pode levar também a um isolamento do debate mais ideológico nas eleições para 2022. Eu acho que a eleição de 2022 vai ser uma eleição com bases mais pragmáticas.
quem entrega e quem tem capacidade de entregar. E nesse aspecto a economia vai ser fundamental, não só a economia como o mercado financeiro. E ainda dentro disso, o empresariado vai tomar a sua decisão, e a gente costuma ver na história do Brasil que ela pesa muito, né? Porque geralmente o empresariado, o establishment escolhe o candidato que tem mais chances de fortalecer o Brasil economicamente e fazer ser aprovada uma agenda de reformas, né? Outro aspecto é que é pouco provável que 2022 eleja uma bancada do Congresso Nacional tão fragmentada e tão ideológica como essa que foi eleita em 2022. Nós devemos encontrar em 2023, a partir da próxima legislatura, um Congresso Nacional com políticos que nós já conhecíamos antes, que foram rejeitados das urnas, são nomes mais conhecidos, que são mais palatáveis para fazer passar uma agenda de reformas. Porque, no final das contas, é isso que o Brasil precisa hoje e quer fazer aprovar uma agenda de reformas. Dessas que eu citei, é muito pouco provável que todas elas sejam aprovadas em 2021 no Congresso Nacional, porque vai ser um Congresso Nacional contaminado. Por isso, o próximo presidente da República espera-se seja um presidente mais sereno, que tenha uma base de apoio sólida, um discurso de centro e, principalmente, uma base parlamentar consolidada que possa fazer avançar, de fato, uma agenda. Uma agenda que ficou perdida no tempo e no espaço com a eleição de 2018 e que ainda pode ser muito prejudicada por essa obsessão com a agenda de costumes que o bolsonarismo e o próprio presidente podem impor ao Congresso Nacional, trazendo ainda mais, principalmente, a reforma administrativa, que é aquela que eu considero a mais complexa de ser aprovada, porque é uma reforma que envolve muitos interesses e vai levar toda uma mobilização sindical para a porta do Congresso Nacional. E, para finalizar, tem um debate que hoje está meio escondido, mas que vai voltar com muita força em 2021, que é a regularização do lobby no Brasil. O lobby no Brasil é um palavrão hoje. Existe um movimento muito grande para organizar o lobby no Brasil e transformar isso numa prática como é nos Estados Unidos, o que facilitaria o diálogo do poder público com os grupos de pressão e daria mais clareza para esse debate institucional. E isso também facilitaria muito para o próximo presidente da República. Obrigado. Obrigado, Pedro. Teremos 2 anos com emoção pela frente, né? E um paradoxo interessante que o PT, o Lula, estão perdendo com o Bolsonaro e a turma dele também perdendo popularidade, né? É vice-versa, a extrema-esquerda caindo é ruim para Bolsonaro também, é um paradoxo interessante. Já são 4h20, eu acho, né? Acho que eu estou vendo o Igor aqui, uma última pergunta. Igor, última pergunta dele, depois a gente vai encerrar, tá bom? Por favor. Obrigado. Só tocando nessa questão que você acabou de referir, de que quem está perdendo é o Lula e o Bolsonaro, isso ficou claro nas últimas eleições, que esse monoteísmo partidário e confusão das pessoas e a falta de uma substância e ideologia e programa por trás dos dois acabou afetando e prejudicando ambos. Ambos perderam espaço, ambos foram altamente derrotados nessas eleições. Claro que uma figura central de uma potencial força, terceira via, que venha a colocar como posição, tem que ter uma pessoa central. Essa figura que você fala de um Joe Biden, uma pessoa que... Mas eu acho que mais importante não sei se você concorda comigo, não seria mais importante não só a figura, mas também ter uma oposição mais unida, com um programa mais bem definido do que só uma figura? Obrigado, filho. Desculpa. Alguém com só uma figura, porque está claro que o brasileiro já não acredita mais nessas forças individuais. Não é isso que o povo precisa, né? A pessoa precisa de uma equipe. Nós que trabalhamos em empresas sabemos o valor de equipe. E também o quão prejudicial é não ter equipe, não ter pessoas em quem confiamos. Desculpa, acabou sendo um pouco mais longo, mas... No caso do PT,
o PT resiste muito a ampliar o seu arco de possibilidades. O PT ainda tem uma obsessão em achar que o Lula é o salvador e vai ser sempre o salvador da pátria. Se você perguntar hoje para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela vai dizer que o candidato é o Lula, sendo que todos nós sabemos que o Lula não pode ser candidato. Chega a ser surpreendente que o PT insista nessa narrativa depois do desastre que foi a eleição de 2018. Se o PT tivesse feito uma aliança com o PDT e apoiado o Ciro Gomes, ou mesmo se o candidato desde o início tivesse sido o Fernando Haddad, e não o Lula, se fosse o inverso, né, a história podia ser diferente. Mas a prepotência do PT foi tão grande que eles lançaram o Lula sabendo que ele não seria candidato, botaram o Haddad como vice e depois demoraram eras para assumir que o candidato não seria o Lula. Então, diante disso, a tendência é o PT caminhar para o isolamento político total em 2018. Enquanto a gente vê o Ciro Gomes construindo alianças para além do campo da esquerda, dialogando mais com o centro, construindo relações com lideranças políticas de outros partidos importantes. E o Ciro Gomes eu considero uma liderança muito preparada. Foi ministro, foi governador, foi deputado, é muito articulado, embora tenha um temperamento muito difícil. Talvez ele tenha mais chances de agregar forças políticas em torno de si, né? No campo da esquerda, hoje eu vejo o Ciro Gomes como essa figura. A gente também tem o governador Flávio Dino, do Maranhão, que desponta como uma liderança importante, ponderada, que pode também despontar como uma figura que possa compor ali dentro desse arco de aliança com o PDT. Agora, não vejo um nome do PT. Falam-se no Jacques Wagner, fala-se de alguns outros nomes, mas que o PT possa bancar e que possa agregar mais, né? Nesse momento, ainda não vejo. Pedro, ao seu ver, qual é a probabilidade que o Bolsonaro ganhe 2022? É só um minutinho, eu botar no carregador aqui. Olha, a possibilidade do Bolsonaro ganhar em 2022 é real, né? Porque ainda não dá para a gente prever qual vai ser o nível de antipetismo da população em 2022. Eu diria que muito disso depende do PT e do Lula, né? Se a gente começar a ver uma campanha muito centrada no Lula, no PT, e a esquerda não conseguir se unir, e a gente começar a acontecer uma polarização, isso é bom para o Bolsonaro. A melhor coisa que pode acontecer para o Bolsonaro é brigar com o Lula, é a esquerda versus PT, é direita versus esquerda. Eu acho que o Bolsonaro hoje é o favorito, inclusive. Nesse cenário atual, ele é o favorito. Por quê? Primeiro, porque a sua aprovação é grande, seu índice de popularidade é grande. E ele conseguiu ganhar pontos no Nordeste, com esse projeto do auxílio emergencial. Segundo, que ele rompeu aquele discurso que o elegeu. O discurso da antipolítica virou o discurso do pragmatismo. Então, ele fechou com toda aquela classe política que ele xingava, literalmente, em 2018. Está cercado de gente hoje que maneja a política desde que o Brasil virou uma república. Ele está cercado hoje dos maiores e principais operadores do Congresso Nacional, fazendo a política de sempre, né? Negociando cargos por apoio no Congresso. Vai fazer isso para atrair uma aliança para disputar a presidência da República. E, principalmente, ele quebrou o discurso, ele deixou o ministro Paulo Guedes da Economia na estrada. Ele não comprou o projeto do Paulo Guedes na sua plenitude. Ele adotou uma política assistencialista e populista, que rompeu completamente aquela dureza do discurso fiscal que defendia o ministro Paulo Guedes. Então, ele se tornou um presidente como outro qualquer, com a máquina na mão, com dinheiro para gastar, com aliados que conhecem da política. Então, ele entra com a maior estrutura em 2022. Provavelmente com o maior tempo de televisão, com o maior caixa partidário, com o maior número de alianças e com uma bandeira, que é evitar o PT, né? Daí o desafio do centro. O desafio do centro é descolar, quebrar esse debate, sair da caixinha. Né? Criar uma nova narrativa, uma narrativa mais pragmática do ponto de vista do desenvolvimento do Brasil e encontrar um nome que represente isso. Por enquanto, esse nome é João Dória. Ok, isso. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Está na hora de fechar.
o nosso último webinar desse ano. Amanhã tem board meeting, fechando o ano. Mais uma vez, obrigado para todos vocês que participaram desse ano atípico. Foi um ano duro para todos nós. Mas ano que vem estaremos aqui. E, se Deus quiser, também voltando com os eventos aqui no próprio auditório da Câmara, né? Logo, logo, vamos poder receber vocês aqui. Mas muito obrigado pelo apoio esse ano. Conta com a gente. Bom final do ano para todos. Obrigado, Anders, para também ajudar com esse evento de hoje. Pedro, mais uma vez, obrigado. Sérgio, obrigado. Uma boa tarde, boa noite para todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Logo, obrigado. Bom resto de ano. Tchau, tchau. Obrigado e boas festas. Obrigado. Valeu. Bra jobbat!